Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Arthur, eu sou trabalhador da UESL, de Itapuã, no Espírito Santo, em Vila Velha, e mais uma vez aqui agradeço pela oportunidade ao UEC de poder trazer um pouco mais de estudo, algumas reflexões sobre temas importantes para a nossa vida. O tema de hoje é o jugo leve, ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 1 do capítulo O Cristo Consolador. E como sempre, seguindo a mesma sequência que o Evangelho nos dá, eu pego a extração, pego o trecho que é extraído, né, que Kardec colocou para a gente, onde ele vai dar início, vai dissertar sobre o tema, e exatamente o tema é extraído de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa é a mensagem que Jesus deu, que trouxe, de tamanha importância para todos nós, mais uma delas. E a gente agora vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nos faz um convite, e esse convite, desde a sua chegada, trouxe um impacto muito grande para a humanidade, porque todos nós, na verdade, já sofríamos muito, já passávamos por dificuldades. Então, ele nos convida a diminuir a nossa aflição e diminuir a sobrecarga das nossas vidas junto dele, e ele poderia trazer. Jesus chega num momento muito conturbado, onde os hebreus passam por uma dificuldade imensa, já vindo de tanto tempo de escravidão, e continuam ainda passando por dificuldades junto ao poder dos romanos. Então, Jesus faz esse convite. Era um povo oprimido, sofrido, com tantas dificuldades, não somente físicas, mas também políticas, sociais, de pobreza, de doenças, de misérias diversas, de uma intensidade muito grande, e que a gente até não consegue muito imaginar. E aí chega alguém que vem com aquele Messias prometido já há tanto tempo, que para um foi identificado e para outros nem tanto, e ele vem trazer essa mensagem para todos nós. Então é um convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma oportunidade, então, de sentir-se aliviado ao seu lado. É a chance que ele nos dá para fazer isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O jugo, no sentido figurado, é uma submissão resultante do uso da força ou da autoridade. Opressão é uma relação construída por obediência. Então, é exatamente como ele está passando, aquele povo. O povo está passando por uma submissão resultante do uso da força. E a gente sabe que, desde muito tempo, o domínio sempre se deu na condição de que a força é aquilo que demonstra a autoridade. E não é uma autoridade que se coloca pelo benefício que ele possa trazer para alguém, mas sim é pela opressão. Então é assim que esse povo está passando. Mas é até curioso, porque Jesus faz esse convite, né? O meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. E que submissão é essa que Jesus está nos trazendo? Que opressão é essa que ele vai oferecer? E ele fala também do fardo. Achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. O fardo são os encargos, as responsabilidades, as atribulações. E esse povo, mais uma vez, está passando por tudo isso. Não bastasse os encargos da vida normal, do dia a dia, mas eles passavam por todos os encargos, responsabilidades e atribulações causadas pelo poderio do romano. Então a gente vai ver aqui que o jugo da terra, ele é composto pelo ódio, a vingança, o desespero e a revolta, a descrença, o egoísmo, o orgulho, a ambição. Então a gente vê que o jugo, muitas vezes, ele pode ser até construído por nós mesmos. Talvez não seja um jugo que venha de fora para dentro, mas talvez ele possa ter origem de dentro para fora. Porque quando pensamos em questões como o egoísmo, como a revolta, como o desespero,
estamos falando de condições que às vezes nascem de nós, e não só das situações que estão fora. O jugo de Jesus, por outro lado, quando ele nos oferece isso, é a humildade, a fraternidade, o perdão, a resignação, a paciência, a paz, a bondade, o amor. A gente tem que imaginar, e fica muito difícil de pensar nisso, para um povo com tanta dificuldade passar, né, com um oferecimento desse, né? Porque Jesus não vem falar que pegassem armas e que fossem à luta e que eliminassem os romanos, não. O objetivo aqui, na verdade, é de que deveríamos não responder com violência, deveríamos haver o perdão, deveríamos ter paz, paciência. É muito difícil, né? Como se poderia entender essa condição que Jesus está nos trazendo? Mas é uma proposta que ele está oferecendo. É uma proposta para mudar essa situação. É uma quebra de paradigma. É aquilo que já vinha sido prometido por Moisés e tantos os outros profetas anteriormente. Jesus vem falar de um Deus, um Pai de misericórdia e de bondade, que nos dá tudo isso, que não deixa ninguém ao abandono, mas que depende, acima de tudo, da construção do reino de céus, reino de Deus em nós mesmos. Então, é uma proposta que ele está nos fazendo. Na Sociedade Bíblica do Brasil, nesse site, né, no sbb.org.br, a gente tem diversas passagens da Bíblia com diversas traduções. E uma delas é exatamente uma tradução para a linguagem de hoje, que eu acho muito interessante. Então, a gente, relendo agora, dentro dessa nova versão, a gente vê de forma mais clara o que Jesus estava querendo dizer. Então, fica assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha que legal essa forma de enxergar, essa tradução diferente, né, dessa linguagem, que tantas vezes a gente lê nos evangelhos e fica confusa para nós, porque foram traduções feitas por diversos momentos e que, por vezes, nas traduções não ficam muito claras as palavras. E sem considerar que Jesus, muitas vezes, usava os próprios elementos da natureza. Então, era o contexto em que ele vivia apresentando essas ideias. Para que a gente possa simplificar um pouco mais, e aí eu sempre gosto também de pensar nisso, porque quando eu preparo um estudo, eu vou buscar orientação desses que estão à nossa frente, né, desses espíritos que mandaram mensagem através de Chico, através de Valdo. Eu fui exatamente buscar no Pão Nosso, e depois eu vou dar uma relação de sugestão de leitura sobre isso. No capítulo 130, onde estão, ele fala um pouquinho sobre isso, no livro Pão Nosso. Essa capa que aparece aqui é uma das muitas capas que já existiram, alguns até têm versões mais antigas. Mas ele fala assim, no capítulo 130, eu destaquei alguns trechos. Então, ele começa exatamente com essa citação de Jesus, aonde ele faz essa repetição do que Kardec nos trouxe aqui, dos versículos de Mateus, e aí ele faz a sua narrativa. O seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o mestre no Vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então veja que interessante, né? Manuel está falando que esse apelo não ficou naquele dia. Aquele convite do Vinde a mim, ele não ficou lá atrás, há 2000 anos. Ele até hoje está vibrando pelo mundo. E ele fala que muitos são os oprimidos e os desesperados que ainda não encontraram o amorável convite, que não chegaram, porque até ele, né? Imagina também quando ele diz essas palavras, ele estava sempre rodeado, sempre em volta de muitos necessitados. Mas o convite dele, a proposta dele, é uma proposta de renovação, como eu falei. Então, como Emmanuel fala aqui para a gente, ele espera naturalmente que as almas inquietas e tristes procurem para a aquisição do ensinamento divino. Ele fala do fardo, que era um fardo leve. Mas esse fardo é um fardo que, de certa forma, nos é imposto, é um jugo que nos é colocado por alguma forma.
Então, teríamos que abandonar algumas coisas para que a nossa aflição, a nossa dificuldade diminuísse. E aí ele complementa, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações. E a gente sabe que muitas vezes, quando a pessoa está passando por momentos de dificuldade, por mais que a gente tente se aproximar e falar alguma coisa, ela muitas vezes repele essa ideia. Ela não aceita a ideia de que tem que ter calma, de que tem que ter serenidade, de que deve abandonar alguns conceitos, algumas intenções, como a vingança, o desejo de vingança, o rancor, a mágoa, e vai por aí afora. E ele continua para a gente aqui. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, consentando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Nossa, Emmanuel dá uma puxão de orelha na gente, né? Porque o que ele fala aqui, né? Estamos nós dispostos a abandonar o nosso cativeiro das nossas próprias paixões por esse jugo suave que nos é proposto? Então ele fala, né? Muitas vezes os desalentados bradam o nome, fazem até de forma uma blasfêmia, rogando a Deus ou rogando a Jesus que lhe dê forças para que possam executar uma vingança. Isso é um negócio totalmente absurdo. Não se pode compactuar uma ideia dessa, de vingança, com a mensagem que é trazida no Evangelho por Jesus e através de Paulo, através de tantos emissários do bem. É como se procurássemos, de repente, o auxílio dos espíritos desencarnados para nos auxiliarem a fazer alguma coisa de ruim. E quando pensarmos que muitos são trabalhadores do bem, né, que vibram e que desejam que a gente realmente se acerte. Assim como a gente rogasse ao nosso anjo da guarda, por exemplo, nosso anjo guardião, que nos auxiliasse também a obter alguma facilidade numa execução de uma vingança. Ele jamais faria isso, com certeza. Então, a proposta aqui que Jesus nos coloca é essa, uma proposta de modificação muito grande, muito intensa, e que Emmanuel nos fala aqui, né? Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Num outro livro também que eu gosto muito de trazer, então trouxemos uma visão de Emmanuel, estamos trazendo agora uma visão da Joana de Ângeles, que é um outro espírito que eu gosto muito de pegar as mensagens, e ela fala no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. A Joana tem uma série de livros que trata da psicologia sob diversos ângulos, mas sempre pautada nas orientações de Jesus. E nesse caso aqui, lendo o prefácio do livro, a gente vai identificar que ele foi escrito em 2000, quando já tinham se passado, teoricamente, 2000 anos da mensagem do Cristo, e ela resolve trazer para a gente uma reavaliação. Então, ela vai passo a passo no Evangelho segundo o Espiritismo, pegando os itens que vão sendo trabalhados lá. E ela faz exatamente nesse capítulo 7, ela pega lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve. E ela nos diz, entre outras coisas, o ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. Quer dizer, a Joana já começa a mergulhar dentro de uma construção do espírito de uma forma muito mais ampla. Então ela fala assim, o ser humano é o somatório, né? Nós somos o conjunto das nossas aspirações, das nossas necessidades, e que podem, com isso, dessa forma, como resultado, nos dar a liberdade ou nos escravizar. A predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou do acompliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância no seu comportamento. Então, de acordo com aquilo que predomina no ser humano, é aquilo da forma como ele vai vibrar, é da forma como ele vai se colocar com relação ao lado escuro ou ao lado iluminado, né, como se pudéssemos pensar dessa forma. Daquilo que nos colocará na sombra de nós mesmos, das nossas dores, ou vai nos trazer a liberdade, a amplitude, né, uma forma mais aberta das nossas vidas. Estamos mais ligados aos nossos instintos primários
ou vamos crescer na direção do sentimento? Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando o problematizado para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhes aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, o impositivo do resgate compulsório. Então, quando a gente lê as passagens do Evangelho, a gente vai perceber que a atuação do Cristo, a atuação de Jesus, ela não é de simplesmente alguém que vai eliminar a dor e o sofrimento com uma varinha de condão ou com um toque mágico. Não. Ele sempre tenta trazer uma mensagem para aquele que passa pela sua modificação. Assim ele fez com todos. Fez com a mulher adúltera, que ia ser apedrejada, fez com Madalena, fez com Pedro, que o negou 3 vezes, ele sabia que poderia negá-lo. Tudo isso tem um ensinamento. O cão ele estava em putrefação, mas os teus dentes eram lindos. Na figueira teria que dar figos o tempo todo. Então Jesus sempre tenta mostrar, dentro da necessidade daquele, como ele fala aqui, o problematizado, aquele que chega até ele, o que ele precisa fazer para a sua modificação. Então é sempre um trabalho, uma terapêutica mais profunda. E é como ele fala, terapêutica proposta por Jesus é libertadora total e sem recuo. Porque uma vez a gente abraçando esse caminho, não há mais como ter volta. E ela fala ainda, sob outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, invitou todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizar-lhe pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertence, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa. As palavras de Joana de Anjos normalmente são mais complexas da gente entender, porque ela faz exatamente dentro de uma visão mais ampla, mais profunda. Não que ela vá, como é que eu posso dizer assim, que contenha mais sabedoria do que os outros. Não, é que ela está analisando de uma ótica muito mais detalhada, né? Então ela fala assim, ele nos convidou a fazer a nossa parte. Então ele fala da construção do reino dos céus, mas a construção do reino dos céus é uma coisa que nasce de dentro para fora. Não é uma coisa de que encontraremos um dia todas as benesses que desejamos. Ele não transfere as responsabilidades para ele. Vá e segue. A tua fé te curou. E não tornes a pecar. Não era assim que ele terminava normalmente as suas curas? Então, por quê? Porque a fé do indivíduo fazia com que ele houvesse motivado, movimentado recursos para sua modificação. Mas se ele voltar a pecar, entre aspas, ele voltaria a ficar doente de novo. Então não tem nada de mágico nem de maravilhoso nisso, no sentido de que a transformação, no fundo, está em nós mesmos. Então é o que ele fala, né? Ele não transfere, ele educa, ele encaminha, ele mostra, ele convida para fazer essa mudança. Mas ainda para complementar essa ideia de um outro livro que eu gosto muito também, de uma outra autora, um espírito Amélia Rodrigues, ela traz no livro Trigo de Deus um capítulo, Eu que Sou Brando. E esse livro, novamente a Amélia Rodrigues, ela é como um Humberto de Campos no Boa Nova, traz detalhes, né, minúcias dos encontros em que Jesus tinha junto aos seus apóstolos e aos seus discípulos. As passagens ela vai buscar nos arquivos do mundo espiritual detalhes e das conversas. Então ela traz a conversa como ela poderia ter ocorrido naquele momento, ou como ela ocorreu naquele momento, entre cada um deles. E exatamente o que esse capítulo desse livro Trigo de Deus, e ela tem outros livros dentro dessa mesma linha, aonde ela vai nos trazer essas situações. E nesse capítulo é exatamente uma conversa. Jesus está fazendo as suas curas, e ela faz uma narrativa inicial, onde ela mostra que a turba, que é as pessoas que estão ao redor de Jesus, como é que eu posso dizer, são totalmente desorganizadas, desorientadas, elas brigam entre elas por coisas mínimas. Então existe um clima assim de desarmonia, de desorganização tão grande, que somente vai cessar na hora que eles se aproximam de forma mais direta.
E eles tinham passado por um dia como tantos outros, em que Jesus e os apóstolos estiveram, e após o repasto, ele sai da casa de Pedro e vai até a beira da praia para chegar às meditações, como ele sempre faz. E Jesus e João, o apóstolo mais novo, o seu preferido apóstolo, né, como é dito muitas vezes, ele chega até ele e nessa hora eles entabulam uma conversação. Eles fazem um diálogo que eu trouxe algumas partes para a gente ler aqui. Me perdoem, mas assim, o interessante é até que a gente lê o capítulo todo e eu recomendo que realmente façam isso depois. Mas é assim, porque ela vai de uma forma muito poética, ela vai narrando para a gente os detalhes da noite, o brilho das estrelas e tudo mais. Mas em dado momento, João, depois de sentar-se ao lado de Jesus, ele o observa e ele resolve, né, faz algumas considerações a respeito do que ele tinha vivenciado naquele dia. E ele pergunta a Jesus: de onde procedem tantos males que aturdem os seres humanos, Senhor? São tão diferenciadas as dores. No entanto, todos aqueles que as sofrem se apresentam desesperados, em rebeldia, vencidos. Por quê, mestre? João, esclareceu o mestre, o espírito tem a sua origem no silêncio dos tempos passados e avança através de experiências corporais sucessivas. O nascimento na carne é a continuação da vida, assim como a morte é prosseguimento em outro nível de vibração. Em cada etapa, se adquire conhecimento ou sentimento, avançando sempre a esforço do amor ou da aflição. Quero ressaltar que os grifos que eu coloquei aqui foram colocados por mim, porque me chamou a atenção isso, né? Então, João chega até Jesus e pergunta, chocado com aquelas dores diversas que chegam àquele grupo e que são levados a Jesus para que ele dê algum tipo de ajuda, e ele fica impactado por aquilo e ele pergunta, né? Por que, mestre, de tanta dor, de tanto sofrimento? E Jesus explica para ele, né, que o espírito, nós, temos a nossa origem no silêncio dos tempos passados. Até hoje não sabemos como se dá esse processo. Sabemos pela doutrina espírita que fomos criados simples e ignorantes. E avançamos através de experiências corporais sucessivas, como Jesus fala para João nesse momento. Nossa, imagina a cabeça de João, né? Tão jovem, tão novo, com tão pouca vida, para entender esses conceitos. E aí ele fala, né, que o nascimento na carne é a continuação da vida, assim como a morte é o prosseguimento de um outro nível de vibração. E que em cada momento a gente adquire conhecimento ou sentimento. Ou seja, as nossas diversas encarnações, as nossas sucessivas encarnações vão ser hora de conhecimento, hora de sentimento. Até que a gente consiga construir essas duas nossas asas e alce voo de forma muito ampla, né? Mas ele sempre fala ao esforço do amor ou da aflição. Isso vai depender de nós e a gente vai conseguir, porque ele está respondendo a João o que ele perguntou. Quando erra e se compromete, retorna à mesma situação para aprender e reparar. O sofrimento é o educandário que disciplina e corrige, impulsionando-o para frente sem solução de continuidade, até quando depurado adianta-se sem chaga e brilha e deixa que brilhe a luz do bem que em todos jaz. Ou seja, todos nós temos a essência divina e chegaremos ao ponto alto do conhecimento e do sentimento. Seremos um espírito puro. Mas a cada existência a gente vai aprender e corrigir, reparar. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante que se ressalte. Nós não estamos reencarnados para pagar coisa alguma. Nós estamos reencarnados para aprender e reparar os nossos erros. São situações novas em que nós, por disciplina, né, teremos nesse educandário a disciplina que corrige cada um de nós. O sofrimento é o educandário que o disciplina e corrige. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para sermos felizes. Mas vai depender exclusivamente de nós, porque se saímos das leis divinas, o sofrimento virá na nossa direção para nos auxiliar. E é o que ele fala aqui, a cada momento ele vai andando sem quebra de continuidade, sem solução de continuidade. Vamos seguir de forma ascendente, nunca retrogradando.
O espírito não anda para trás no seu crescimento. Ele sempre avança. O máximo que lhe pode acontecer é perpetrar, né, os erros e ficar parado na mesma situação. E por que sofrem os bons enquanto os maus parecem progredir? Insistiu João. O pastor afável entendeu o questionamento e, sem enfado, explicou. Aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que antes exerceram a maldade, quando poderiam ser nobres, que optaram pelo crime e agora recomeçam o caminho, alquebrados pelo sofrimento, que compreendem a necessidade de levar-se embora a contributo das aflições. Eles serão consolados. Enquanto isto sucede, o Pai Amantíssimo proporciona aos outros oportunidades de ação dignificante, que preferem utilizar prejudicialmente, gerando os efeitos tormentosos que advirão no futuro. Ou seja, quem a gente vê no sofrimento, possivelmente no passado, teve a chance de ser nobre, mas infelizmente se equivocou. E aí é necessário regressar para que o sofrimento o coloque no caminho da correção, para que ele possa sentir na própria pele, diante de situações em que ele precisa corrigir, e aí tem que se pensar também que essa lei de causa e efeito não é tão, como é que eu posso dizer, tão exata, ou seja, se eu matei, terei que morrer? Não. Muitas vezes eu posso ter cometido os crimes de ter matado, mas pode ser que numa outra existência eu venha com a oportunidade de salvar vidas. Eu tenho esse desejo profundo de salvar a pessoas, ou mesmo talvez aqueles em que eu tive a oportunidade do passado de fazer mal. Então não é uma lei de causa e efeito cartesiana, de que a gente fez o mal e vai ter que sofrer o mal. Não. A gente vai ter oportunidade através do sofrimento, através da dificuldade, através dos julgos que nos serão impostos, para a gente poder corrigir e avançar no nosso futuro. E aí ele fala, enquanto isso, outros estão tendo a mesma oportunidade, e às vezes se equivocam da mesma forma. Mas não necessariamente também, porque muitos recebem a condição da inteligência, da riqueza, do bem-estar, das condições materiais e propagam, produzem o bem com isso. Então, não é uma questão também de que ter condições nos será maléfico, não nos será benéfico. Não, nada disso. Podemos crescer da mesma forma. E ele prossegue. O tempo é um suceder infinito de horas e como não há pressa na evolução, todos se elevarão mediante a escolha pessoal. Lei de causa e efeito, né? Livre-arbítrio. Eu tenho ensinado o amor por ser o único processo de viver sem sofrer, sem promover futuras aflições para si mesmo. Todavia, os homens, preferindo ignorar a verdade, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para atirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Na sua insensatez, não se detém a meditar na realidade transitória da vida física, pensando na outra realidade, a do ser eterno. E a gente vê que isso é uma grande verdade. Um dia as pessoas terão consciência de que realmente essa não é a única existência nossa, de que nós temos muitas oportunidades, e que a existência futura ela será reflexo da situação em que vivemos agora. O nosso momento atual, o nosso sofrimento atual, pode não ser reflexo do momento em que vivemos, mas pode ser de um anterior, que vem exatamente nesse suceder infinito de horas, que ele fala, não há pressa para a evolução. Cada um terá o seu tempo. Então, às vezes, a gente fica muito angustiado porque vê alguém junto de nós, em que nós amamos, fazendo coisas, assim, tolas, mas não adianta, é o momento dele. Cada um de nós deverá crescer, porque isso é inadiável, é intransferível. Nós não temos, por mais que a gente ame um filho, por mais que uma esposa ame o marido, um irmão ame seu irmão, não tem como. É lógico que devemos ajudar, devemos tentar esclarecer, mas cada um terá o seu momento. Então é o que ele fala aqui, né? Então, os homens preferindo ignorar a verdade, e essa verdade de que nós somos espíritos eternos que vamos crescer, somos, né, na verdade, em evolução, desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para tirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Então, muitas vezes vivem em conflito com si mesmo o tempo todo. Como, porém, mudar essa situação? Indagou mais uma vez João com sincera emoção.
O amigo levantou-se, fitando o mar, agora calmo, salpicado de barcos no lençol das águas, em fânia de pesca, concluiu: a única solução para o encontro da felicidade é não fazer ao outrem o que não gostaria que este lhe fizesse. E a alternativa é vir a mim todos os que se encontram cansados e aflitos, tomando sobre os seus ombros, o meu fardo, recebendo o meu jugo, pois só assim eu os consolarei. Então ele termina dizendo exatamente, né, das frases, né, que a gente está estudando, das nossas anotações em Mateus, que se reconhecermos os ensinamentos do Cristo como uma orientação, como um farol para as nossas vidas, como um código de boa conduta da melhor maneira, onde devemos perdoar, onde devemos amar, onde não devemos fazer o mal ao outro, porque estamos fazendo a nós mesmos, a gente vai ser consolado. E esse consolo virá pela felicidade, pela tranquilidade das nossas vidas. Os nossos problemas de todos desaparecerão? Possivelmente não. Será fácil fazer essa transição? Também não. Mas teremos mais firmeza, mais consistência. Muitas vezes, nas minhas reflexões, eu fico me perguntando, poxa, por que eu sei disso tudo e não mudei ainda? É porque isso ainda não entrou profundamente em mim. Porque o meu tempo ainda está em amadurecimento. A gente está no processo. Então, assim, não adianta querer, às vezes, sair correndo e fazer uma transformação que não seja consistente. A gente tem que ir passo a passo. Mas temos que usar essa oportunidade. A vida é uma oportunidade valiosíssima para cada um de nós. Então, que a gente não desperdice essa oportunidade. Possivelmente todos vós, né, todos vocês conhecem a música Alívio, de Tim e Vanessa. E eu trouxe aqui a letra, porque ela é muito bonita, né? Então, eles falam lá, caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso à terra da promissão. É a transição lá do povo hebreu. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor dos vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, o crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Eu gosto muito dessa parte. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Semeador e meio à dor, vinde a mim que se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave. Já não é sentir a dor. Bendito Consolador. Faltou o R na letra. Mas é isso, a mensagem musicada fala exatamente sobre isso, sobre esse crescimento que nós não podemos transferir para o outro, que é única e exclusivamente nossa. Que a gente deve encontrar no Cristo a segurança, a firmeza, a felicidade, mas não a eliminação das nossas dores. Não é isso que ele nos ensinou no Pai Nosso? É que a gente não caia em pecado, mas que a gente tenha forças, né? Não é para que os nossos problemas desapareçam completamente, mas que a gente tenha a condição realmente de crescer, de avançar. Como sugestão de leitura, como eu falei, eu lhes deixo então aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o Trigo de Deus, e aí eu recomendo que leiam o livro todo e busquem até as outras obras, da Amélia Rodrigues, né, através do Divaldo, do capítulo 4, Eu que Sou Brando, Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles, nesse livro, como eu falei, faz todo o transcorrer lá dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o capítulo que vimos é o Jugo Leve, capítulo 7, e Emmanuel no Fonte Viva, através do Chico, no capítulo 5, Consegues ir? É uma pergunta também, que é muito como a outra, né, do Pão Nosso. Onde estão? E onde estão aqueles, né, lembrando, onde estão aqueles que estavam dispostos a fazer a sua mudança, ou que estão dispostos a fazer. Então, meus amigos, meus queridos companheiros de ideal doutrina, de busca da felicidade, que o Mestre Jesus possa nos abençoar, que a gente tenha paz, serenidade no nosso coração. Passamos por momentos tormentosos no planeta, passaremos muitos outros. Isso fiquemos certo. Nós estamos num momento de transição planetária. E quantas vezes ficamos chocados pela dor, pelo sofrimento, não nosso, mas daqueles que estão ao nosso redor e às vezes distantes. Que possamos então ter sempre consciência de que cada um de nós precisa fazer o seu papel. Precisamos orientar os nossos filhos, os nossos pequenos,
aqueles que estão ao nosso lado, continuar divulgando a mensagem do Cristo, para que assim realmente essa mensagem, esse convite do vinde a mim, não desapareça totalmente. Que a paz do Cristo esteja em todos os corações. Muito obrigado por tudo. Assim seja.